Ok. Bom, no final da aula eu vou fazer umas perguntinhas aí, né? O pessoal tiver o Vevox aí para a gente utilizar. Lembrando que não está autorizada a divulgação do material. E hoje a gente vai falar dos materiais usados nas ferramentas de corte. É o capítulo 4, que trata dos tipos, características e restrições dos materiais que são usados para fabricar as ferramentas de corte. Introdução, né? O primeiro metal surgiu quando pedras de minério de ferro foram usadas em fogueiras para aquecer as cavernas. Pelo efeito combinado de calor e da adição de carbono pela maneira carbonizada, o minério transformou-se em metal. A evolução ao longo dos séculos levou à sofisticação dos métodos de fabricação e combinações de elementos, resultando nos materiais de alto desempenho hoje disponíveis. Então, os materiais empregados são esses aqui. Aço ferramenta, foi o primeiro aço a ser utilizado. Aço rápido, que até hoje é bastante utilizado nas ferramentas de aço rápido. Eles possuem, né, uma dureza relativamente boa, né? Comparado com o aço ferramenta é bem melhor. A tenacidade deles é muito boa. Mas o desgaste dele também não é muito grande, né? Então ele peca um pouco com relação à resistência ao desgaste, mas ele consegue, esse material que você consegue afiar, então pode ser utilizado várias vezes, né? O BITS, que é aquela ferramenta, né, usada no torneamento, ela é de aço rápido. Outro material são as ligas fundidas, o metal duro, que é o carboneto sinterizado, que é a maior parte aqui, né, pegar a maior porcentagem de material utilizado nas ferramentas de corte, o metal duro é o mais empregado, é o melhor custo-benefício, né? Ele é mais caro que o aço rápido, né? Mas a produtividade que você consegue com o metal duro é muito grande, é muito maior do que o do aço rápido. Então, acaba compensando aí o preço, né? Então, o custo-benefício dele é melhor, realmente. O cermete, né, a mistura de cerâmica com metal. Cerâmica é só cerâmico, né? O nitreto de boro cubo cristalino é um outro tipo de material. E o diamante, que era o material mais duro que a gente tinha conhecimento. E ele, tirando o adamantium e o vibrânio, que não são terráqueos, né? Você tinha o diamante como mais duro e atualmente ele perdeu. Sabe para quem que ele perdeu? Alguém sabe aí qual o material mais duro do diamante? Alguém está aí me ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Ouviram a pergunta? O grafeno, você não? Grafeno. Quem falou grafeno? Quem falou? Eu, Diego. Diego, você Isso. ganhou 1 ponto na V3 do semestre que vem, tá ok? 2021. Você me lembra que você tem 1 ponto, mas só vale processos 2, tá? Não vale outra disciplina minha, não. Mas guarda o cupom. Guarda o cupom. Beleza. Que pode ser útil. Então, o grafeno, ele é o material mais duro que o diamante, né? Então, ele não está na rela aqui porque ele não é empregado em ferramenta de corte, né? Mas ele tem uma dureza maior que o diamante. Bom, aço ferramenta, né? Vou começar falando do aço ferramenta, que é o aço, que é o material descrito abaixo, né? Não há ligação, não há elementos de liga.
né? Ele é só aço, né? A diferença de nomenclatura na bibliografia, que pode também denominar aço ferramenta, toda a gama de aços usados para a fabricação de ferramentas. A gente vai adotar aqui como aço ferramenta como esse primeiro material que foi utilizado sem elementos de liga. Foi o único material aço empregado na confecção de ferramentas de corte até 1900. Então, você vê, o último século agora, no século passado, que você teve toda a evolução dos materiais utilizados com ferramenta de corte. Os aços ferramenta podem ser endurecidos por têmpera, ou seja, adequados para serem transformados em ferramentas. Então, você consegue aumentar a dureza por por tratamento térmico de têmpera. Características: 0,8 a 1,5% de carbono, aço com alto teor de carbono. Eles podem ter tungstênio, molibdênio, vanádio, manganês, cromo, e tornam possível diversos tipos de serviços, né, utilizados aí na usinagem. Aplicação: após o surgimento do aço rápido, seu uso reduziu suas aplicações secundárias, tais como reparos, uso doméstico de lazer, ferramentas usadas uma única vez, ou para a fabricação de poucas peças, ferramenta de forma. Ele por conta da dureza dele ser bem menor, ele é muito fácil de ser manipulado, né? Então, ferramenta de forma é ideal para fazer com as ferramentas que você usa uma vez só, acabou, não tem reutilização. São atualmente usados pelas seguintes características: de materiais mais baratos, facilidade de obtenção de gumes vivos, né? Quando você tem uma quina viva da ferramenta, né? Não tem nenhum tipo de adoçamento da ferramenta. Tratamento térmico simples. Quando bem temperado, obtém-se elevada dureza e resistência ao desgaste. E a limitação: temperatura de trabalho, que é até 250 graus, pois acima dessa temperatura a ferramenta perde dureza. Então, uma temperatura muito baixa. Vocês lembram lá do capítulo de mecanismo de formação do cavaco, que as temperaturas na região do corte chegam a 600, 700 graus, né? Então, a ferramenta vai perder sua dureza em função dessa temperatura. O aço rápido, que até hoje é muito amplamente utilizado, foi desenvolvido por Taylor, né? Frederick Winslow Taylor, e apresentado publicamente em 1900 na Exposição Mundial de Paris. Composição: elementos de liga, tungstênio, cromo, vanádio, como elementos básicos, e pequena quantidade de manganês para evitar fragilidade. Em 1942, devido à escassez de tungstênio provocada pela guerra, foi substituído pelo molibdênio. Na época da Segunda Guerra Mundial, a demanda por matéria-prima foi absurda, né? Não dava conta de suprir as demandas, né? Então, foi necessário aí uma modificação nessa composição do aço rápido. Características: a temperatura limite já melhora bastante, né? Vai de 520 a 600 graus. Tem maior resistência à abrasão em relação ao aço ferramenta. O preço elevado quando comparado ao aço ferramenta. E o tratamento térmico complexo, quando comparado também com o aço ferramenta. O aço rápido com cobalto, ele é denominado aço super rápido, que apareceu pela primeira vez em 1921. Tem maior dureza quente, maior resistência ao desgaste e maior tenacidade. O aço rápido com revestimento de nitreto de titânio, ele tem essa camada, né? Essas ferramentas com revestimento. O metal duro também tem, metal duro revestido, que você tem essa camada normalmente é nitreto de titânio, nitreto de tântalo, que tem o objetivo de aumentar a resistência ao desgaste da ferramenta, né? E você tem a adição desse revestimento pelo processo PVD, que é o Physical Vapor Deposition, a deposição de vapor física, que tem por objetivo formar uma camada de revestimento no substrato por deposição física de átomos, íons ou moléculas
do elemento a ser depositado. Então, o objetivo é exatamente esse, é você ter esse revestimento para proteger, no caso, o aço rápido, né, com um material, que é o nitreto de titânio, que é muito mais resistente ao desgaste. Características: resistência ao desgaste na face e no flanco da ferramenta, proteção do metal base, né, no aço rápido, no caso, né, contra altas temperaturas pelo baixo coeficiente de transmissão do calor do tipo nitreto de titânio. Então, ele protege, né, acaba se tornando um isolante térmico do material da ferramenta. Baixo atrito e não há formação de gume postiço. Aquela aresta postiça de corte não é formada aqui nessa superfície. O material da peça que está sendo usinada não consegue se aderir a essa superfície. Ligas fundidas, outro tipo de material, não tão utilizados assim, já tem um bem mais específico, né? Foram desenvolvidas por Elwood Haynes em 1922, e o aço rápido foi de 1900, essa aqui 1922. Você vê que o negócio não é de hoje, vai fazer 100 anos isso daqui, né? Mas comparado com a história da humanidade, né, é relativamente recente, né? Então, toda essa evolução, como eu falei, ela é muito recente na história, né? E foi muito rápido. Foi muito rápido que aconteceu isso. Se você pensar bem, a Revolução Francesa foi 1700, final do século XVIII, né? 1790 por aí, né? Então, essas ferramentas foram agora, no século passado. Então, composição: é tungstênio, cromo e vanádio. No lugar do tungstênio, pode-se usar em parte manganês, molibdênio, vanádio, titânio e tântalo. E no lugar do cobalto, o níquel. Característica: elevada resistência quente, temperatura limite de 700 a 800 graus Celsius, qualidade intermediária entre o aço rápido e o metal duro. Então, essas ligas fundidas ainda não têm a qualidade que o metal duro tem, mas é melhor que o aço rápido. O custo dela é alto também, né? Essas ferramentas são altos, bem mais altos que o aço rápido, comparando ao metal duro, o preço. Mas aí o metal duro ganha em produtividade. O metal duro, que é a estrela principal dos materiais usados nas ferramentas, né? Também são chamados de carbonetos sinterizados, surgiu em 1927 com o nome de Vidia. Hoje em dia usa muito ainda esse nome nas oficinas, né? A Vidia, né? Que vem do alemão diamante, como diamante, né? Uma composição de 81% de tungstênio, 6% de carbono e 13% de cobalto. Características: elevada dureza, elevada resistência à compressão, elevada resistência ao desgaste, possibilidade de obter propriedades distintas dos metais duros pela mudança específica dos carbonetos e das proporções do ligante, e controle sobre a distribuição da estrutura. Isso em função do método de fabricação das pastilhas de metal duro, né? Outro detalhe aqui com relação à elevada dureza: a pastilha de metal duro é frágil, as pastilhazinhas, tanto que elas vêm nas caixas em compartimentos separados, porque se durante o transporte elas ficarem colidindo umas com as outras, vai acabar causando um dano numa aresta de corte da pastilha, em função da alta dureza, da alta fragilidade. Então, elas já vêm separadas ali, qualquer batidinha assim, elas quebram, né? Composição: o metal duro é composto de carbonetos e cobalto, responsáveis pela dureza e tenacidade, respectivamente. Então, o carboneto, você tem dureza, e o cobalto te dá tenacidade. As primeiras ferramentas compostas unicamente de carboneto de tungstênio, WC, né, que não é banheiro, né, carboneto de tungstênio, e cobalto, eram adequadas para a usinagem de ferro fundido,
Porém, durante a usinagem do aço, havia formação de uma cratera na face da ferramenta, devido a fenômenos de difusão e dissolução ocorridos entre o cavaco da peça e a face da ferramenta. A gente vai ver esses tipos de desgaste, né? O desgaste de cratera que ocorre na superfície de saída da ferramenta. Então, as primeiras ferramentas tiveram muito esse problema. Para solucionar tais problemas, começou-se a acrescentar outros carbonetos, como carboneto de titânio, carboneto de tântalo e carboneto de nióbio, que conferem as seguintes características. Então, carboneto de titânio, você confere à ferramenta pouca tendência de fusão. Difusão é movimentação atômica no material que acaba causando a fragilidade do material. Então, isso aqui, pouca tendência de fusão, resultando na alta resistência dos metais duros. E redução da resistência interna e dos cantos. Aquela parte do acúmulo de tensões, né, nos cantos, né, você vai ter uma redução do acúmulo de tensões nos cantos da ferramenta. O carboneto de tântalo e o carboneto de nióbio, em pequenas quantidades, atuam na diminuição dos tamanhos dos grãos, melhorando a tenacidade e a resistência dos cantos. Então, quem já fez processo de fabricação 3 comigo sabe que quanto menor o tamanho do grão, maior a resistência mecânica do material. Então, esses elementos aqui, né, eles atuam nessa diminuição do tamanho de grão. Como que fabricam essas pastilhas de metal duro? É pela chamada metalurgia do pó. É um processo de fabricação. Assim como tem o processo de fabricação por usinagem, conformação mecânica, fundição, soldagem, tem que é nada mais do que você pegar o pó, o material em pó, prensar o material, sinterizar o material, que é você aquecer o material prensado, e depois fazer a retífica para dar o acabamento nas arestas, tratamento de aresta, talvez colocar um quebra-cavaco na aresta, cobertura, né, colocar um revestimento na pastilha, e, por fim, gravação, etiquetagem e embalagem. Então, você tem a fabricação da pastilha de metal duro por metalurgia do pó, e na apostila lá tem um linkzinho que fala mais sobre cada uma dessas etapas aqui, que vocês podem acessar depois. Especificamente sobre pastilha de metal duro. É essa pastilha que o engenheiro vai selecionar para o processo de usinagem que ele tem interesse, né? Então, o que o engenheiro faz? Engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico tem um processo, uma usinagem que ele tem que fazer, seja ela qual for, complexidade qual for, e ele vai pegar o catálogo de ferramentas e vai selecionar qual a ferramenta, qual a pastilha que ele vai utilizar. Isso a gente está falando para alta produtividade. Se o cara for fazer uma peça ali, um material aço 1020 qualquer, se for, como a gente fala, fazer um gato, né? Fazer um suporte para uma cadeira que quebrou. Besteira assim, né? Não precisa selecionar, fazer tudo isso. Pega lá um bits qualquer de aço rápido, pega um aço 1020, bota no torno convencional, faz lá, acabou, né? Agora, peças que são fabricadas a partir de uma matéria-prima que tem uma alta resistência, uma alta dureza, já precisam de uma ferramenta específica para que o desgaste seja menor e a qualidade, o desgaste da ferramenta seja menor e a qualidade superficial seja adequada, de acordo com o projeto, né? Então, nesse caso que a gente vai escolher as pastilhas de metal duro. E essas aqui são as formas das pastilhas, né? Eu tenho a pastilha com esse formato, tipo um losango, né? Que tem 80 graus aqui, que é o chamado 80 graus rômbico. Esse outro losango com um ângulo de 55 graus, que é chamado 55 graus rômbico. O paralelogramo, que é esse daqui, o redondo, quadrado, triangular, rômbico de 35 e o trigonal.
E a cada uma dessas formas da pastilha, eu tenho associado uma letra, que é padrão para todos os fabricantes, né? Existem diversos tipos de fabricantes de ferramentas de corte. Sandvik, Mitsubishi, Scar, são algumas delas, né? E todas elas seguem essa nomenclatura, isso é padronizado por norma, né? E esses formatos aqui, à medida que você vai reduzindo esse ângulo aqui, que é o chamado ângulo de ponta, né? À medida que vai reduzindo esse ângulo de ponta, você tem menor resistência da pastilha. Então, essas pastilhas assim são mais empregadas para acabamento. E à medida que você vai aumentando esse chamado ângulo de ponta, até ter um ângulo de ponta infinito aqui, né? Que é a pastilha circular, você tem uma pastilha com maior resistência das primeiras operações, ok? E a classificação das ferramentas, do material a ser utilizado, né? A ser usinado, segundo a norma ISO, né? Ela segue essa classificação aqui, que tem as letras a P, K, M, N, S, são diversas letras. Para cada letra, então aqui o P, por exemplo, para cada letra, você tem um tipo de aplicação da ferramenta. Então, ferramentas da classe ISO P são ferramentas para usinar aço carbono, né? E aí, dentro dessa numeração aqui, você tem essa regra aqui, ó, essas propriedades. À medida que você aumenta esse número, né, P40, P50, você aumenta a tenacidade da ferramenta e reduz a resistência ao desgaste. E à medida que você diminui aqui, essa classe ISO, você tem menor tenacidade e maior resistência ao desgaste. São sempre parâmetros contraditórios, não, são inversamente proporcionais, ok? E isso para todas as letras. Então, tem o M, por exemplo, classe ISO M, isso daqui é para material, para aço inox. Aço inoxidável vai usar a classe M. A classe K também é para outro tipo de material, que são ferro fundido. Os ferros fundidos são usados ferramentas da classe ISO K. E aqui também vale. À medida que aumenta essa numeração da classe K, você tem mais tenacidade, menos resistência ao desgaste. À medida que diminui, né, o K01 é a ferramenta com mais tenacidade, menos resistência ao desgaste. Um exemplo de seleção de ferramenta num catálogo de qualquer ferramenta, né? Então, supondo que eu quero fazer uma usinagem externa com faceamento durante um acabamento em um aço inoxidável. Então, essa é a operação que eu quero fazer. É a operação externa, né? Eu vou tirar aqui diâmetro e faceamento, né? Externa com faceamento, durante um acabamento, então é o último passo, e a matéria-prima é um aço inoxidável, um aço inox. Então, o que eu faço? Eu vou lá no catálogo, e essa aqui é uma das primeiras páginas do catálogo, onde vou dividir aqui em dois, né, só para destacar essa parte superior aqui. Essa parte aqui superior, que mostra aquelas classes ISO que eu falei, P, M, K, N, S, H. Então, P é aço carbono, M, aço inox, K, ferro fundido. N, eu não lembro o que é, S também não, H também não. Mas são outros materiais, né? Tem algum desses aqui é borracha, não ferroso, eu não lembro qual que é. Eu lembro desses três aqui, P, M, K. E aqui eu tenho uma indicação para o tipo de usinagem que eu estou fazendo, né? E a partir dessa indicação, eu vou escolher o formato da minha pastilha. E a partir desse formato, eu vou para uma determinada página aqui e vou selecionar essa pastilha. Então, o exemplo que a gente está querendo aqui, né? Que é uma usinagem externa com faceamento, que é esse aqui, ó, longitudinal turning facing. E aqui eu tenho essas duas bolinhas,
na linha, né? E aqui um monte de uma bolinha só. E aqui nada. Então, o que que é isso? Se eu tenho aqui duas bolinhas, é o meu formato recomendado de pastilha. Duas bolinhas. O 1 é o formato alternativo. O que que é isso? Se eu quero fazer isso daqui, usinagem externa com faceamento, e eu não tenho essa pastilha C aqui, eu escolho uma outra que eu tenho. É alternativa, é o que eu tenho. Mas a preferencial é essa daqui, é a C. Então, supondo que se eu fosse fazer aqui um perfilamento, né, um faceamento somente, ou um sangramento, eu teria essas outras pastilhas aqui. Então, eu vou escolher uma letra C e vou para essa outra página aqui, a 21, né? Eu fui aqui para essa A20, só que aí eu já caí aqui para A21. Por que eu caí para A21? Porque na A20 eu não tinha nenhuma pastilha com a classe M. Lembra que eu quero usinar um aço inoxidável. Então eu tenho que escolher uma classe M. Aqui, ó. E aí aqui eu tenho essas pastilhas aqui, ó. Estrelinha aqui, estrelinha aqui. Então eu vou escolher alguma dessas aqui para poder fazer a minha usinagem. Escolhi essa daqui, por acaso. Poderia escolher outra. Escolhi essa. Que é essa daqui, ó, CNMG 120408MF. Isso CNMG 120408MF é o nome da pastilha. Se eu chegar na loja e falar, aí, me vê três dúzias de CNMG 120408MF, ele vai me dar essa pastilha. É o nome dela. E cada letra e número desses aqui, né, vai corresponder a uma característica da pastilha, que a gente vai ver agora. E uma outra coisa que eu tenho essa classificação aqui, né, de acordo com a ISO M, eu tenho esse GC235, que eu vou precisar mais à frente disso daqui. Porque a partir dessa classificação aqui, eu vou determinar o parâmetro de corte que eu vou utilizar com essa ferramenta para o aço inoxidável que eu tenho, ok? Então, grava isso daqui, GC235, que está aqui, ó. O GC235 está aqui, que é entre um M30 e um M40. O GC235 está aqui, M30 e M40. Então, é uma ferramenta com uma boa tenacidade, né? E não tão boa resistência ao desgaste assim, mas é o que eu quero para a minha operação. E aqui, ó, eu tenho, o amarelo é sempre, vou destacar aqui só o amarelo, tá? Aqui eu tenho o ISOP, tá vendo? Azul. Vocês estão ouvindo aí o que eu estou falando? Sim, professor. Sim, professor. Tá bom. Então, eu tenho aqui, ó, em azul, o ISO P, se fosse aço carbono, o ISO K aqui, se fosse ferro fundido, né? E o ISO M aqui, que eu vou destacar, que é para o stainless steel, que é o aço inoxidável. E aí, eu tenho aqui essas colunas aqui, onde eu tenho a classe, tá vendo? Que eu tenho, que eu tenho o meu GC235 aqui, tá vendo? O GC235, que no caso, eu não falei exatamente qual é o aço inoxidável que eu tenho, né? Mas eu tenho aqui diversos tipos de aço inoxidável, ferrítico, martensítico, austenítico ferrítico, e a dureza do material, que eu consigo especificar exatamente qual é o material que eu vou estar usinando. E a partir do material, vamos supor que seja um ferrítico martensítico que não é endurecido, né? Esse primeiro aqui, non-hardener, que tem 200 Brinell de dureza. Dureza Brinell de 200. A rotação que eu vou usar, os valores que eu posso usar, é 425 RPM, perdão, a velocidade de corte. A velocidade de corte que eu posso usar é 425 metros por minuto, 360 metros por minuto, 295 metros por minuto. Dentro desse intervalo aí que eu tenho que usar.
né? Qual que vai ser ideal? Depende. Aí eu tenho que fazer um teste ali, depende da minha pressa, né? Como que está meu cronograma, mas eu vou dentro dessa faixa aqui. E aqui, em cima, eu tenho um avanço, ó. Tá vendo? O avanço em milímetros por rotação, que é 8 milésimos a 24 milésimos de milímetro por rotação. Então, essa é a faixa de avanço que eu vou usar, que é um avanço muito pequenininho, né? 8 milésimos a 24 milésimos, é muito pequeno o avanço, mas lembrem-se que eu estou fazendo um acabamento. Então, o acabamento, eu preciso realmente de um avanço pequeno e uma velocidade alta. Então, como eu usaria aqui uns 400 RPM para sentir como que ia ficar minha superfície, tá ok? Então, uma estimativa aqui que aí eu vou testar lá na hora. E aqui, onde que vocês estão vendo aqui essa pastilha, CNMG 120408 MF? Estão vendo aqui? Exatamente aqui, ó, viu? Vou destacar, ó, CNMG 120408 MF. Aqui eu tenho a profundidade de corte, ó. A minha profundidade de corte que vai de 0,4 a 1,5, perdão, de 0,1 a 1,5. A média aqui, 1,04. A profundidade de corte inicial, né? Então, eu usaria essa profundidade de corte aqui nessa. Como é um acabamento, eu usaria 0,2, né? 0,3 aqui para poder deixar a superfície bem polida, né? Com uma rugosidade bem baixa. E o que significa esse CNMG 120408 MF? Isso daqui, no próprio catálogo, já diz o que é, qual é a característica dessa pastilha, né? Então, aqui eu tenho essa classificação, que é para pastilhas no sistema métrico. Se fosse um sistema de polegada, seria essa aqui de baixo. E aqui, se você estivesse utilizando materiais de corte avançados, teria essa classificação aqui, essa numeração aqui, para designar a ferramenta no sistema métrico e essa aqui no sistema em polegada. O padrão é essa primeira aqui, que são as pastilhas aqui no sistema métrico, né? É essa primeira aqui. E cada uma dessas letras, como eu falei, representa uma característica da pastilha. Então, a primeira, que é o C, você tem aqui o formato da pastilha, que é o rômbico de 80 graus, que a gente viu lá na primeira página do catálogo, essa definição. Então, essa pastilha C aqui. O 2, que é o N, é o Insert Clearance Angle, que é o chamado ângulo de folga, o alfa. Lembra que a gente viu o alfa, que ele é medido no plano de medida do sistema da ferramenta? É esse aqui, alfa aqui, que até acho que caiu na prova. Eu perguntei por que ele não pode ser negativo, né? Que ele só pode ser zero maior ou igual a zero, né? Senão a ferramenta está de cabeça para baixo. Oi? Perguntou na prova, lembra? Isso aí. Então, aqui, esse N significa que o ângulo de folga é zero. Ok? Então, essa pastilha tem um ângulo de ponta de 80 graus, um ângulo de folga zero. A gente define aqui. O 3, que é o M, ele vai me dar a tolerância, que é mais ou menos 13 centésimos e mais ou menos 8 centésimos. Vou voltar nela daqui a pouco, porque eu preciso de alguma informação lá da frente para poder falar dela aqui. Já volto nela. Mas isso aqui, no caso, métrico, tá vendo? A gente está tratando da nomenclatura métrica, sistema métrico. Se fosse tolerância polegada, estaria aqui, ó, em polegada. Okay? Então, como a gente não está em polegada, fica desse lado aqui da tabela. O 4 é o G, né? Que é o tipo de inserto, né? Que é esse daqui. Esse inserto que eu tenho os dois lados aqui iguais, né? E
eu tenho aqui um quebra-cavaco já na pastilha, né? E o 12, que é o 5 aqui, é o tamanho do inserto. Está aqui, ó, 12. Como eu tenho, aqui eu tenho que ver qual é o formato, né? Como eu tenho o C aqui, eu tenho que vir nessa coluna. Se eu tivesse aqui o R, eu viria nessa coluna. Se eu tivesse o S, é essa coluna. Então depende qual é o formato da pastilha, que no caso aqui é o C. Então, o 12 significa que esse comprimento da aresta da minha pastilha tem meia polegada, tem 12,7 milímetros de comprimento de aresta. É esse comprimentozinho que está aqui. Ó. Oi. O senhor pode voltar no slide anterior, por favor? Uhum. Eu não entendi. Qual que é a diferença do G para o P ali? Excelente pergunta. Dever de casa, todo mundo pesquisar a diferença do G para o P e também M para o T, que tem essa quase igual aqui também, né? Qual que é a diferença dos dois? Dever de casa aí para a próxima aula, ok? Tá bom. Cara, fiquei feliz com a sua pergunta, cara, porque isso aí demonstra que você está vendo alguma coisa aí, que você está vivo aí do outro lado, entendeu? Todo mundo quem fica muito quieto, né? Quem que falou aí? Eu, Luiz Felipe. 1 ponto na V3 semestre que vem. Cobra junto com o Diego. Tá bom, obrigado. Então, o 6 aqui é a espessura do inserto, que no caso é 0,4, então a espessura do inserto é 4,76 milímetros. Né? Isso aqui como é métrico, né? Sistema métrico. Se fosse polegada, seria outra designação. E agora eu volto lá, agora que a gente já viu que a espessura da pastilha é 0,4, significa 4,76 milímetros, e o comprimento da aresta é de 12, que é 12,7 milímetros, eu volto aqui, ó, no 3, que são as tolerâncias, tá vendo? Então, a tolerância tanto da espessura, o S, que a gente viu que é 4,76, então é 4,76 mais ou menos 0,13, ok? E a tolerância da aresta, como é 12,7 milímetros, que a gente viu, é 12,7 mais ou menos 0,08, que é M, né? Então, é a tolerância da espessura e a tolerância da aresta, tá ok? Aqui, é da aresta, né, professor? Oi? O segundo é da aresta só, né? Só para anotar aqui. Só da aresta, exatamente. O 008. Só para anotar aqui. O 7, que no caso aqui o 7 vale 0,8, é o raio de ponta. É quanto que você tem de adossamento aqui na ponta da pastilha, né? No caso aqui é 0,8. Se você tivesse 0,0, seria uma quina viva, né? Não teria adossamento nenhum. O 8 e o 9 são para pastilhas especiais, né? E o 10 também, né? Pastilhas especiais que você tem a condição da aresta de corte. O 9 é o lado que vai cortar, né? Se a ferramenta é da direita, da esquerda ou neutra, se corta dos dois lados. E 10, qual é o chanfro, o comprimento do chanfro da pastilha. E o 11 é o ângulo do chanfro, aqui é o comprimento, e aqui é o ângulo do chanfro, que nem todas têm, né? Isso aqui é só pastilhas especiais que tem. O 12, que você tem essa classificação, que aqui no caso do exemplo é PF. Esse PF significa que ela é P, né? Classe P, e o F é de finishing, que é o acabamento. Que o F poderia ser F, R, que é de roofing,
que é de grosseiro, quando você tem desbaste, ou M, que aí é o médio, que é uma usinagem média, né? Nem um desbaste muito severo, nem um acabamento muito precioso. Então, você tem uma usinagem média. Então, poderia ser PF, PM e PR. Bom, então, com isso, a gente finaliza aqui o metal duro, que esse catálogo aqui, ele é padrão para qualquer fabricante, tá? Isso aqui é tudo normatizado. Outro tipo de material é o Cermet, que é, como eu falei, um composto entre cerâmica e metal, e é quase tão antigo quanto o metal duro, à base de tungstênio e cobalto. O Cermet é um metal duro à base de titânio. Durante a década de 30, os primeiros Cermet de titânio e níquel eram muito frágeis e pouco resistentes à deformação plástica. Durante os anos 40 e 50, o metal duro, né, carboneto de tungstênio e Professor, cobalto. eu acho que não atualizou a tela não, hein? Não? Vocês estão aonde aí? Aqui está no catálogo de ferramentas. Catálogo de ferramentas. É mesmo? Agora foi. Cermet. Obrigado por avisar aí. Tá vendo aí Cermet composição aqui? Olha Isso, meu ponto isso, agora tá na aparecendo. V3 do período que vem, hein? Quem que falou agora isso? Tô brincando, é o Watanabe. Watanabe, Ô, não. professor, Oi. professor, eu tenho 3 pontos para esse período, porque período passado provavelmente são 3 pontos para esse AV3 desse período, entendeu? Não, Eu repetia beleza. Cobra aí que eu tenho anotado tudo aqui no meu caveirinho. Pode deixar. Mudou aí durante os anos 40 e 50? Tá Oi. no Cermet ainda, com uma figura embaixo. Ah, então é essa mesmo. Durante- Aqui, durante os anos 40 e 50, o metal duro, carboneto de tungstênio e cobalto desenvolveu-se consideravelmente, com grandes avanços e melhorias de performance. Enquanto isso, os Cermets avançaram marginalmente com a adição de materiais, provavelmente adicionados de modo tentativa e erro, e com o aprimoramento da tecnologia de sinterização. A usinagem é muito isso de o que ele fala, tentativa e erro, né? Um empírico, né? O cara faz um teste ali, uma ferramenta, bota para usinar e vê o que dá, né? Tem muito isso, porque você não tem como modelar matematicamente esse comportamento de um material durante a usinagem. Né? Características, né? Baixa tendência à formação de grupo postiço, boa resistência à corrosão, boa resistência ao desgaste, resistência à temperatura elevada, alta estabilidade química. Aplicação. Ao longo da história da usinagem, os Cermets ganharam fama de suscetíveis à repentina e imprevisível falha das pastilhas e, como tal, não tem sido fácil de compreender sua aplicação. Então, ele tem a chamada falha catastrófica, né? Você está usinando ali, aí do nada ela quebra, sem um aviso prévio, vamos dizer assim, né? Ela não demonstra nenhum indício de que vai quebrar e tem essa falha no meio da usinagem que mata a peça. Se você estiver no último passo, mata a peça, não tem jeito. Né? As próprias recomendações dos fornecedores frequentemente são contraditórias. Alguns especificam o uso somente se os fatores operativos do torneamento de acabamento estiverem exatamente corretos. Outros indicam uma ampla área de utilização, incluído o exigente sistema de acabamento. Além disso, os Cermets são amplamente usados no fresamento de materiais de peças duras com êxito, e assim parece não haver diretrizes bem definidas sobre os Cermets que se encaixam na usinagem. Então, tem essa contradição entre os próprios fabricantes. Cerâmica. Cerâmica, né? Como se fosse cerâmica, não é cerâmica de vaso, de planta, né? Mas é um material cerâmico, né? Então, inicialmente, cerâmica era um nome atribuído a ferramentas de óxido de alumínio. Na tentativa de diminuir a fragilidade dessas ferramentas, os insertos passaram por considerável desenvolvimento, diferindo atualmente dos iniciais. Hoje tem 2 tipos básicos de cerâmica: óxido de alumínio,
e óxido de silício. Perdão, óxido não, nitreto de silício. São os dois tipos de base de cerâmica utilizados. A cerâmica à base de óxido puro, né, tem baixa resistência, baixa condutividade térmica, fratura do gume, caso a condição de corte não seja boa, e baixa dureza. E é fabricado tanto por prensagem a frio quanto prensagem a quente. Já a cerâmica à base de óxido mista, né, tem como característica que, devido à adição de novos elementos, como carboneto de titânio e tungstênio, os insertos passaram a apresentar as seguintes características: melhor resistência ao choque térmico e melhor condutividade térmica. Cerâmica à base de nitreto de silício, material relativamente jovem, desenvolvido em torno de 1970. Característica: melhor resistência ao choque, considerável dureza quente, embora não apresente uma estabilidade química igual da cerâmica à base de alumínio, quando usinando aço, é excelente para usinar ferro fundido cinzento a seco. E é o número 1 na usinagem de ferro fundido cinzento, com alta taxa de remoção. Então, se você for usinar ferro fundido cinzento, você vai usar cerâmica com base de nitreto de silício. Aplicação: ferro fundido, aço endurecido e ligas resistente ao calor. Fabricação: é um pó finíssimo de óxido de alumínio, compreendido as partículas de 1 a 10 microns, mais óxido de zircônio, que confere a tenacidade à ferramenta. Se você deixar só o óxido de alumínio, a ferramenta fica tão frágil que ia ser impossível de utilizá-la. Então, o óxido de zircônio dá uma tenacidade a ela para torná-la viável, né? É prensado, porém, apresenta-se muito poroso. Para eliminar os poros, o material é sinterizado a uma temperatura de 1.700 graus Celsius ou mais, e durante a sinterização as peças experimentam uma contração progressiva, fechando os canais e diminuindo a porosidade. Exigência: máquina ferramenta com extrema rigidez e potência disponível. Você não pode botar essa ferramenta num torno de 1930 cheio de folga, porque a ferramenta não vai aguentar, vai quebrar, né? A ferramenta precisa de uma rigidez muito grande para a ferramenta não ter vibração durante a usinagem. Recomendações: usinagem a seco para evitar o choque térmico. Então, você não tem fluido refrigerante sendo adicionado na usinagem, né? A cerâmica já resiste a altas temperaturas, né? Não precisa de fluido refrigerante. Evitar corte interrompido, né? Aquela pancada na ferramenta. E materiais que não devem ser usinados: o alumínio, pois reage quimicamente; ligas de titânio e materiais resistentes ao calor, pela tendência de reagir quimicamente, devido a altas temperaturas envolvidas durante o corte; magnésio, berílio e zircônio, por inflamarem na temperatura de trabalho da cerâmica. Então, a temperatura chega a um valor tão alto que, se usinar isso daqui, vai pegar fogo nisso daqui, vai inflamar o material em função da alta temperatura, que ultrapassa a temperatura de alta ignição do material. O nitreto de boro cúbico cristalino, chamado de CBN, é um material relativamente jovem também, introduzido nos anos 50 e mais largamente utilizado nos anos 80, devido à exigência de alta estabilidade e potência da máquina ferramenta. Em relação a isso daqui, né, potência da máquina ferramenta, a ferramenta, o material da ferramenta evoluiu junto, uma coisa vai puxando a outra, né? Você foi tendo máquinas que permitiam o uso de velocidades de corte maiores, que exigiam materiais mais sofisticados, e você foi desenvolvendo esses materiais, uma coisa puxando a outra, assim como os próprios materiais a serem usinados. Características: são mais estáveis que o diamante, especialmente contra a oxidação; dureza elevada, alta resistência a quente, excelente resistência ao desgaste, relativamente quebradiço, alto custo. Isso aí sempre prejudica, né, a escolha dele. Excelente qualidade superficial da peça usinada e envolve elevada força de corte devido à necessidade de geometria de corte negativa
alta fricção durante a usinagem e resistência oferecida pelo material da peça. Aplicação: usinagem de aços duros, usinagem de desbaste de acabamento, cortes severos e interrompidos, diferente da cerâmica, né, que você pode usar corte interrompido, peças fundidas e forjadas, peças de ferro fundido coquilhado, usinagem de aços forjados, componentes com superfície endurecida, ligas de alta resistência quente e materiais duros, 98 Rockwell C. Se o componente for macio, maior será o desgaste da ferramenta. Então, o nitreto de boro cubo cristalino, ele é para ser utilizado num material bastante duro. Se você usar ele no 1020, você vai desgastar mais a ferramenta do que se estivesse usinando um aço com alta dureza. Então, é uma incoerência, vamos dizer assim, né? Intuitiva, né? Intuitivamente pensando, né? Mas, se você usar um aço macio, você vai desgastar mais a ferramenta do que usando um aço bastante duro. Fabricação: os cristais de boro cubo são ligados por cerâmica ou ligante metálico através de altas pressões e temperatura. As partículas orientadas a esmo conferem uma densa estrutura policristalina similar à do diamante sintético. As propriedades do CBN podem ser alteradas através do tamanho do grão, teor e tipo de ligante. Recomendações: alta velocidade de corte e baixa taxa de avanço. Se você usar baixa velocidade de corte, vai desgastar mais a ferramenta. Usinagem a seco para evitar o choque térmico. Também resiste à alta temperatura, não precisa de refrigerar. E nomes comerciais: amborite, sumiboron e borazon. São nomes comerciais do CBN. Diamante. É o diamante monocristalino. Tem os tipos de diamante, né? Carbonos, balos, mortes. As características marcantes são os materiais que apresentam maior dureza, empregados em ferramentas de corte, e materiais que podem ser empregados na usinagem de ligas de metais, latão, bronze, borracha, vidro, plástico, etc. Parâmetros de corte: velocidade de corte de 100 a 3.000, avanço de 2 a 2 milésimos a 6 centésimos de milímetro de rotação, e profundidade de corte de 1 centésimo a 1 milímetro. Limitação: ferramenta de diamante não pode ser usada na usinagem de materiais ferrosos devido à afinidade do carbono com o ferro. Você não pode usinar aço com o diamante, né? Em função da afinidade com o ferro. Não pode ser usado também em processos com temperatura acima de 900 graus devido à grafitização do diamante. Você vai fragilizar o diamante, vai transformar o diamante em grafite, né? Na verdade, diamante e grafite têm o mesmo material, que é carbono, só a estrutura deles que são diferentes, né? Aplicação: usinagem fina, pois é o único material para ferramenta de corte que permite graus de afiação do gume até quase o nível de um raio atômico de carbono. Aqui tem mais um texto com informações sobre diamante, né? E aqui tem um exemplo, né, de uma usinagem de diamante que usou aqui 2.300 RPM, um avanço de 2 milésimos de milímetro, um avanço, uma profundidade de corte, e um avanço de 5 milímetros por minuto. E você obteve aqui uma superfície espelhada, né? Você consegue ver aqui o reflexo perfeito disso daqui. Isso aqui é um disquete, tá? Quem não conhece, isso aqui é como se fosse a gente tem um pendrive, né? O pai do pendrive é o CD, o avô do pendrive é esse daqui, disquete. É um negócio para guardar como memória também, tá? Tinha 1.44 megabytes. Sempre dava aí, você salvava o negócio em casa, ia para abrir outro computador, aí sempre dava aí. E aí, só para mostrar aqui, na verdade, a superfície, né? Como que é espelhada a superfície. Aqui teve um resultado na rugosidade cinemática menor do que 50 nanômetros. E aqui, esse gráfico mostrando exatamente todas essas ferramentas apresentadas, num gráfico que você tem a velocidade de corte,
resistência ao desgaste e dureza quente nas ordenadas, e se você tem a tenacidade e resistência à flexão. Então, o aço rápido é um material que você tem maior tenacidade, maior resistência à flexão, mas é um material que você emprega menores velocidades de corte, que tenha menor resistência ao desgaste e a menor dureza quente. É o aço rápido. O aço rápido revestido, né, quando você tem um revestimento, você já aumenta um pouco a velocidade dele, mas ainda é baixo. O metal duro, você aumenta um pouco mais a velocidade de corte, mas reduz tenacidade e resistência à fricção. O metal duro revestido, você aumenta um pouco também. Aí depois tem cermético, cerâmica, CBN e, por fim, o diamante. Você tem altíssimas velocidades de corte, altíssima resistência ao desgaste, altíssima dureza quente, mas baixíssima tenacidade. A fragilidade do diamante é muito grande, né? E o material de ferramenta ideal está nessa direção aqui. Então, se tiver um material que você tenha combinada alta tenacidade, alta resistência à flexão, e possa empregar alta velocidade de corte, alta resistência de desgaste e dureza quente, é um material que você vai ficar rico, porque vai superar todos esses outros materiais aqui. Se tiver um custo acessível, então aí é burro na sombra para sempre, né? É entrar na lista da Forbes, ok? E aqui a evolução desses materiais ao longo dos anos, comparado com a velocidade de corte. Então, o aço ferramenta, que ele começou lá em 1870, né, ele teve um pequeno acréscimo aqui, e até agora ele não aumentou a velocidade de corte, né? Aí as ligas fundidas já têm uma velocidade maior, o aço rápido maior, o metal duro, velocidade bem grande, cerâmica bem grande, o nitrito de boro cúbico está lá em cima, e aí é exatamente essa evolução que você tem ao longo dos anos dos materiais utilizados na ferramenta de corte com a velocidade de corte. Isso aqui, aumentar a velocidade de corte é aumentar a produtividade. Então, você consegue, aumentou muito a produtividade porque você tem velocidades de corte muito maiores, né? Quase 10 vezes maior aqui, mais de 10 vezes maior do aço ferramenta para o metal duro. Então, isso permitiu um aumento na produtividade muito grande e, paralelo à produtividade, um aumento na qualidade dos produtos fabricados, né? Você tem menor taxa de refúgio, de retrabalho, porque você consegue implementar na peça uma tolerância dimensional bastante apertada já. Então, não precisa ficar fazendo retrabalho, ficar fazendo ajuste, né? Muitas vezes necessários antigamente. Ok? Então, essas duas figuras são bastante emblemáticas por fazer essa comparação como um todo das ferramentas de corte. Ok? Bom, com isso a gente finaliza aí a nossa apresentação. Passar aqui para um quiz para verificar conhecimento aí. Quem puder acessar aí, eu agradeço o Webex. Obrigado, Luiz Felipe. Estava caçando esse link, cara. Eu não sei onde que tem isso daí, cara. Obrigado. Nada, professor.
Vai dar a resposta aí, professor? Estou esperando, tem alguns aí que ainda não responderam. Ah, tá legal. A maioria colocou aqui que é o 2, né? Para que fosse possível aumentar a velocidade de corte, consequentemente a produtividade do processo. Alguns colocaram que as ferramentas de corte tivessem mais resistência à flexão, consequentemente aumentasse a velocidade. Aqui não é essa, porque as ferramentas, a evolução, na verdade, reduziu a resistência à flexão, né? O aço ferramenta, que tinha maior resistência à flexão, e os materiais, à medida que foram evoluindo, eles perderam resistência à flexão. E aqui, o diamante não pode ser usado no aço, para cortar aço, por causa da afinidade do diamante com ferro, né? Então, você não usa diamante para cortar aço. Então, a resposta é a 2, realmente. Essa aqui. Professor, o senhor está mutado. Muito obrigado. A maioria colocou aqui classe P, aço, classe M, aço inox, classe K, ferro fundido, e é realmente a resposta correta, né? Eu tinha falado agora aqui. Essa questão aqui, ela foi do concurso da aeronáutica, para engenheiro mecânico da aeronáutica. Eu não sei se foi 2018 ou 2019, mas foi muito longe, não. E caiu exatamente essa pergunta aqui, né? Perguntando sobre essas classes PM e K que a gente acabou de ver agora na aula, né? Então, certo é o número 1, realmente. Ok? Muito bem. A aula que vem a gente vai falar capítulo 5, força e potência. E, a princípio, né, a nossa prova vai ser dia 23 de novembro.
vulgo daqui a 2 semanas, e a V3, 7 de dezembro, acabou o ano já. Já é para montar a árvore de Natal aí, torcer para 2021 ser melhor, né? Pergunto se alguém tem alguma